Olá, bom dia. Hoje é 1/3 de 2025, 1 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fale ao seu coração. Então, Antigo Testamento, parte 2186. Estou lendo as Escrituras Sagradas para a honra e a glória de Deus. Estou lustro sóbrio. Então, eu quero ler primeiro o Novo Testamento. Porque essa passagem, eu leio essas passagens, estou lendo nos vídeos um certo tempo para cá, para que quem escute, quem ouça o vídeo, veja o quanto Deus quer salvar e o quanto Deus nos ama. Só isso. São os textos principais que Jesus ensinou acerca da vida eterna. Algo muito importante. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esse de uma tal maneira é o amor incondicional. Ele não põe condição para amar ninguém. Ele ama todos, dependendo do que todos fazem ou do que todos vivem. Só que Ele quer salvar. Ele quer tirar o ser humano de pecados, do mal, de injustiça, de erros, de tudo aquilo que desagrada a Ele. Entendeu? Por isso que Deus enviou Jesus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não quer que nós pereça, mas Ele quer que nós tenha a vida eterna. Isso é o que Deus quer de nós. Deus não quer que o ser humano pereça com enfermidades, doenças, vícios, com desejo mal, vontade mal, com cobiça, com inveja, com sentimento de vingança, com ódio, amargura. Ele não quer que o ser humano pereça com isto. Ele quer que o ser humano tenha a vida eterna. Só que esse texto é direcionado à vida eterna, principalmente, mas também aqui, a vida enquanto nós estivermos vivos aqui na terra, mas direcionado à vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é ter a vida eterna? Lembre-se que vai ter, depois desta vida, a condenação eterna ou a vida eterna. A salvação ou a condenação eterna. Só vai ter 2 lugares. A vida eterna, morar nos céus, e morar no lago que arde com fogo e com enxofre. Por isso que se deve ser falado. Por isso que deve se falar acerca disso. Para que alguém não fique sem saber, sem entender o que é que vai haver depois dessa vida. Então tem um inferno, tem um Hades e tem o seio de Abraão. Quem faz o bem, quem aceitou Jesus e se batizou, quem faz o bem, irá para o seio de Abraão. Quem não aceitou Jesus, não se batizou e vive fazendo mal, vai para o Hades. Isso foi o que Jesus ensinou. Agora tem aquela coisa. Depois do Hades e do seio de Abraão, tem a vida eterna e a condenação eterna, que é no lago que arde com fogo e com enxofre. Então é muito importante nós sabermos acerca disso. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, as pessoas, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, para que as pessoas fossem salvas por Ele. Então nós somos salvos através de aceitar Jesus, se batizar através de seguir os ensinamentos de Jesus, através de crer na obra da cruz, que Ele veio na cruz, morreu, levou nossos pecados, as enfermidades, as doenças e garantiu a nossa salvação, a vida eterna. Através de crer, aceitar Jesus, se batizar, a pessoa é salva. Então, Deus, Ele quer salvar, Ele não quer condenar. No versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Deus não quer que você tenha obra más, atitude más. Deus não quer. Deus quer que você, se tiver algumas obras más, você peça perdão. Deus quer que o ser humano peça perdão a Ele, se arrependa e deixe de fazer as obras más. É isso que Deus quer. Deus não quer que o ser humano ame mais as trevas do que a luz. Deus quer que o ser humano ame mais a luz, que é a palavra dele, que é o Novo Testamento, os ensinamentos, os mandamentos, para que não seja condenado. Então, 2 Reis 15, 23, no ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Manaém, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Então, Azarias reinou
50 anos. Olha o privilégio, né? No versículo 24. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. O erro de Pecaías é que Pecaías não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. O que foi que ele fez? Ele praticou a idolatria, incentivou a idolatria e fez muitas e muitas outras coisas má naquele tempo. E o erro deles é que eles sempre viviam nos pecados de Jeroboão, na idolatria, fazendo abominação. Se eu e você viver, se nós não se apartarmos, se nós não se apartarmos de pecados, não vai ser bom. Se o ser humano não se apertar daquilo que desagrada a Deus, não será bom para a vida eterna.